De onde vocês tiram as ideias? Nós simplesmente sentamos e trabalhamos no que diz respeito à escrita. Um dos grupos pop mais famosos da história, o ABBA encantou o público em todo o mundo com suas músicas cativantes e performances ao vivo espetaculares. No entanto, por trás da fachada glamourosa havia uma teia de conexões complexas e conflitos pessoais que culminariam em sua trágica separação. Venha conosco explorar as histórias pouco conhecidas de amor, luto e resiliência que influenciaram a trajetória do ABBA. Descubra como os laços que criaram sua música renomada também foram os fios que a levaram ao seu desmoronamento. O que realmente aconteceu nos bastidores. Vamos examinar os comoventes acontecimentos que alteraram fundamentalmente a relação entre Annie Fried Lyngstad, Benny Andersson e o ABBA. Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Annie Fried Lyngstad, do ABBA em Estocolmo, em 1972. As iniciais dos nomes de cada membro foram usadas para criar o nome do grupo. Após a vitória com Waterloo no Festival Eurovisão da Canção de 1974, o grupo rapidamente alcançou fama mundial com uma série de sucessos como Dancing Queen e Mamma Mia. Mesmo com todas essas conquistas em grupo, ainda havia tensões nos relacionamentos do ABBA. O fim do relacionamento amoroso entre Benny Andersson e Annie Fried Lyngstad, que havia começado de forma tão apaixonada e frutífera, mas se deteriorou, a ponto de eles se separarem em 1980 e se divorciarem em 1981, foi um dos obstáculos mais difíceis. Notavelmente, Andersson e Lyngstad mantiveram sua relação profissional no ABBA, apesar de todos os seus problemas. Agora que Benny e eu não estamos mais juntos, podemos colaborar de forma muito mais eficaz, como a própria Lyngstad afirmou. Ainda nos comunicamos, mas nosso relacionamento não é mais o mesmo. Com mais de 380 milhões de discos vendidos em todo o mundo, a parceria criativa deles provou ser a base do sucesso do ABBA. Ele deu contribuições enormes ao ABBA, e tanto Andersson quanto Lyngstad foram membros vitais do grupo. Além de trabalhar com Björn Ulvaeus na composição de vários de seus maiores sucessos, incluindo Waterloo, SOS, Dancing Queen e The Winner Takes It All. Andersson também produziu o aclamado álbum solo Frida, de Lyngstad, em 1971. Mesmo que o relacionamento de Andersson e Lyngstad tenha tido seus altos e baixos, a colaboração criativa entre eles solidificou seu status como um dos casais mais incríveis da música pop. O casal foi co-criador do popular musical e filme Mamma Mia. No entanto, Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus, outro casal do grupo, também não ficaram para trás. Relacionamento entre Fältskog e Björn Ulvaeus. Fältskog e Ulvaeus casaram-se em 1971, após se conhecerem em 1969. Além de gerar 2 filhos e um sucesso musical inigualável, era a combinação ideal. A vida pessoal e profissional se misturavam, criando uma falsa harmonia que impulsionava a ascensão global do ABBA. No entanto, tensões cresciam nos bastidores. O ABBA atingiu o auge em 1979 e o casamento deles terminou nessa época. Embora o divórcio tenha sido inicialmente apresentado como amigável, foi emocionalmente desgastante para ambos. Fältskog e Ulvaeus continuaram a trabalhar juntos no ABBA, apesar de todas as suas desavenças pessoais. Ulvaeus estava escrevendo a letra comovente de The Winner Takes It All durante o processo de divórcio. A interpretação de Fältskog, expressando seus próprios sentimentos, foi poderosa, mas com o passar do tempo, ela achou cada vez mais difícil cantar a música, pois as emoções que evocava, principalmente a dor e a perda, eram muito dolorosas. Apesar dos problemas conjugais, Fältskog e Ulvaeus continuaram sendo a base do sucesso do ABBA.
O legado duradouro da banda dependia muito da sua capacidade de distinguir entre colaboração profissional e conflitos emocionais. Juntos, eles contribuíram para garantir o legado do ABBA na história da música, enquanto, em particular, arcavam com o alto preço de manter essa ilusão. Quando Ulvaeus revelou ao mundo, em 2022, sua nova namorada, Christina Sass, 28 anos mais jovem que ele, sua vida pessoal tomou um rumo inesperado. Desde que Christina trabalhava na Universal Music Group para promover o álbum Voyage do ABBA, os dois estavam namorando. Ulvaeus e Christina fizeram sua primeira aparição pública juntos, na estreia de sua adaptação musical de Pippi Mayalonga. Ulvaeus disse que Christina desempenha um papel importante em sua vida e que está feliz por ter esse novo relacionamento. Quando Falskog se separou de Ulvaeus, em 1980, descobriu que a felicidade era muito mais difícil de alcançar. Embora a mídia e seus fãs achassem sua vida após o divórcio fascinante, ela acabou se envolvendo em uma série de relacionamentos conturbados. Namorou brevemente o jogador sueco de hóquei no gelo Peter Cedergren no início da década de 1980, antes de se casar com o cirurgião Thomas Sonnenfeld em 1990. O casamento deles foi notavelmente discreto. Antes do divórcio, em 1993, o público desconhecia o casamento, pois era mantido em segredo. No início da década de 1990, Falskog iniciou um de seus casamentos mais improváveis com Gert van der Graaf, um operador de empilhadeira holandês e fã ardoroso do ABBA. Segundo relatos, Van der Graaf cortejou Falskog assiduamente por 2 anos antes de iniciarem seu relacionamento amoroso em 1997. Os dois permaneceram juntos por vários anos, apesar dessa base instável. As inúmeras dificuldades de Falskog, no entanto, não se resumiam apenas à sua vida amorosa. A voz mais conhecida de sua geração, no entanto, continuou a lutar contra inseguranças significativas ao longo de sua carreira. O divórcio e a separação do ABBA tiveram um impacto negativo severo em sua autoestima. Ser lançada aos holofotes não caiu bem para Falskog, que era reclusa. Isso exacerbou seus problemas de confiança, que já estavam fragilizados por sua imagem pública. Ela afirmou que frequentemente sonhava em ser devorada viva por fãs e que há muito tempo se sente desconfortável, até mesmo com medo diante de grandes multidões. Sua solidão foi agravada por uma experiência terrível durante uma tempestade elétrica que intensificou seu medo de voar. A rivalidade percebida entre Falskog e Annie Fried Lyngstad, outra integrante do ABBA, contribuiu para seus conflitos internos. Falskog reconheceu que os temperamentos e origens díspares das duas cantoras causavam atritos entre elas, apesar de sempre serem educadas uma com a outra em público. Ela revelou que Frida e eu tínhamos criações, temperamentos e personalidades diferentes e que ocasionalmente nos irritávamos e nos cansávamos uma da outra. Suas inseguranças foram exacerbadas por essa competição percebida particularmente em relação à sua autoimagem. O fato de Agneta Falskog se sentir desconfortável ao usar o idioma foi outro problema excepcional. Mesmo sendo talentosa o suficiente para se apresentar em qualquer palco do mundo, ela ainda se sentia bastante insegura quanto a isso. Ela se sentia particularmente vulnerável durante aparições públicas e entrevistas, porque não conseguia se expressar plenamente em inglês, especialmente diante de uma plateia internacional. Assim como a enigmática Greta Garbo, ela se sentiu compelida a se afastar dos holofotes da fama depois de adicionar essa dificuldade às muitas camadas de sua persona pública. Seus desafios linguísticos se manifestam com mais destaque durante o auge do sucesso global do ABBA.
A pressão sobre Falskog para apresentar um bom desempenho e, ao mesmo tempo, preservar a imagem impecável do grupo, devido ao fato de ela não ser falante nativa de inglês, aumentou consideravelmente seus sentimentos de inadequação. A expectativa de performances e entrevistas perfeitas em um idioma estrangeiro a exacerbava. Por conta dessa pressão, ela evitava se expor ou se sentir despreparada, o que alimentava ainda mais seu isolamento, levando-a a se esconder do público. Mas os problemas de Falskog iam além de sua carreira. Ela também teve que lidar com tragédias pessoais horríveis, começando com a morte prematura de sua mãe, Birgit Falskog, em 1986. Após a morte trágica de Birgit, que lutava contra a depressão, surgiram especulações sobre seu estado mental e as circunstâncias de sua morte. A saúde mental de Birgit piorou após anos de problemas conjugais com o pai de Agneta Ingvar, devido ao alcoolismo dele, que causava tensão no casamento. A Agneta ficou devastada com esse evento trágico e manteve a morte da mãe em segredo por mais de 10 anos. Parece que ela enganou o público em sua autobiografia ao afirmar que Birgit havia morrido em um acidente, o que era um período extremamente delicado e estigmatizado na história dos problemas de saúde mental. Após a morte da mãe Falskog, visitou o pai diversas vezes, apesar de a saúde debilitada dele já ter levado à sua internação em uma casa de repouso. A morte de Birgit só serviu para afastar ainda mais Agneta, visto que o alcoolismo dele já havia causado uma ruptura na família muito antes de seu falecimento. Mais tarde, ela admitiria que após a morte da mãe, sentiu-se completamente sozinha e teve que lidar com o trauma sozinha. Como se perder a mãe não fosse devastador o suficiente, ele faleceu no ano seguinte, em 1995, devido a complicações relacionadas ao álcool. Ingvar era um operário de fábrica aposentado que lutava contra o alcoolismo há muitos anos, o que tornou seu casamento ainda mais tenso e deixou Agneta se sentindo completamente abandonada. Esse foi mais um golpe devastador para sua saúde mental, pois perder ambos os pais em um curto período de tempo aumentou consideravelmente os sentimentos de fragilidade e solidão que ela já havia experimentado ao longo da vida. O afastamento de Falskog da vida pública foi intensificado por todas essas tragédias pessoais. Dada a sua falta de confiança, o medo do palco e o pavor paralisante de voar à morte dos seus pais, que foi emocionalmente devastadora, exacerbou ainda mais o seu comportamento recluso. Segundo a sua biógrafa, tudo nela mudou no instante em que a sua mãe cometeu suicídio. Ela se distanciou do mundo exterior. As pessoas começaram a notar o quão estranha ela havia se tornado naquele momento. Enquanto lutava contra um luto não resolvido e demônios pessoais, Agneta buscou proteção em seu retiro. Ela encontrou maneiras de expressar sua dor, inclusive através da música. My Coloring Book, um álbum com suas próprias interpretações das canções mais marcantes da década de 1960, foi lançado em 2004. Nesse álbum, ela cantava sobre saudade e nostalgia, com uma voz doce e suave, mas carregada de emoção. Uma prévia do que havia permanecido oculto em seu panorama emocional durante todos esses anos foi revelada aos ouvintes imediatamente. Mesmo com sua vida marcada por perdas, a força deslumbrante de Falskog veio à tona e sua música continuou a ressoar com seus fãs. Em 2005, a vida de Agneta Falskog deu uma guinada inesperada, quando sua longa amizade com o empresário Bertil Nordstrom se transformou em um relacionamento romântico após anos de solidão e relacionamentos infrutíferos. Os dois se conheciam desde a década de 1980. O mundo dos fãs do ABBA ficou em êxtase quando eles tornaram público o seu romance. Como uma empresária bem-sucedida e amiga próxima da família real sueca, Nordstrom proporcionava estabilidade e amizade à sua vida.
O relacionamento deles foi uma surpresa devido ao status de destaque dele que lhe permitia acesso ao Palácio Real de Estocolmo. Agneta havia passado anos longe dos holofotes. Esse relacionamento terminou logo após a primeira aparição pública do casal, apesar do otimismo inicial. Mesmo com o fim do romance, Agneta havia passado por uma mudança significativa após mais de 2 décadas de isolamento. Esse relacionamento com Nordstrom, que raramente saía de casa, sugeria um novo capítulo em sua vida, e até mesmo a possibilidade de superar algumas de suas profundas perdas pessoais. Entre elas, a morte de seu pai Ingvar, apenas um ano após o suicídio de sua mãe, Birgit, em 1986. Parte do pesado fardo emocional que Agneta carregava há tanto tempo pareceu ser aliviado pelo breve romance com Nordstrom. Muitos dos momentos otimistas de sua carreira foram ofuscados por sua severa fobia de voar, medo do palco e falta de confiança. Esse relacionamento terminou e Agneta voltou a viver uma vida solitária, onde encontrou novamente consolo na solidão, como havia passado a maior parte de sua vida. As coisas ficaram difíceis em meio a todos esses contratempos pessoais, mas Agneta e seu talento musical continuaram a prosperar, e seu legado permanece até hoje, tocando os corações de fãs em todo o mundo. No entanto, o breve relacionamento com Nordstrom acabou sendo um ponto de virada, e ela finalmente emergiu dos cantos sombrios de sua memória e viveu um momento de amor verdadeiro. A mãe de outro membro do ABBA, Annefrid Fried Lyngstad, também passou por uma vida repleta de perdas pessoais significativas. Fried nasceu em Balingen, Noruega, em 15 de novembro de 1945. Seu parto foi um tanto conturbado. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu pai, Alfred Hasse, era um soldado alemão estacionado na Noruega. Acreditava-se que ele havia morrido porque seu navio afundou a caminho de volta para a Alemanha. Como resultado, Tine Lyngstad, mãe de Fried, ficou sozinha para cuidar da filha. Fried, sua mãe e sua avó materna, Agni, mudaram-se para a Suécia quando ela tinha apenas 18 meses de idade. O medo de represálias contra aqueles que tiveram ligações com os alemães durante a guerra foi a principal causa dessa ação. Lamentavelmente, em 28 de setembro de 1947, quando Fried tinha apenas 2 anos, Tine faleceu de insuficiência renal. Ela deixou Fried em Tortola, nos arredores de Eskilstuna, na Suécia, para ser criada inteiramente por sua avó. Fried ficou tão abalada com a morte prematura da mãe que isso alterou permanentemente sua identidade e seu mundo emocional. Fried teve uma infância muito amorosa, porém sem a presença da mãe, sendo criada pela avó. Por causa da morte da mãe, Fried cresceu com um forte senso de resiliência e independência. Naturalmente, foi apenas em seus últimos anos que ela conseguiu reconhecer como a criação sem a mãe moldou sua perspectiva sobre relacionamentos e a vida em geral. Mesmo que essa perda tenha obscurecido seus primeiros anos, Fried conseguiu cultivar seu amor pela música, o que logo a levaria à carreira como uma das vozes populares do ABBA. Graças à estabilidade e à influência positiva de sua avó Fried, conseguiu estabelecer uma forte conexão com seu público, que frequentemente ouve temas emotivos, incorporando essas emoções iniciais de perda e deslocamento em sua música. A morte de Liselotte. Infelizmente, Fried voltaria a sofrer a perda de uma forma ainda mais devastadora. Sua filha, Liselotte Kasper, faleceu em um acidente de carro em 13 de janeiro de 1998. Fried enfrentou um grande sofrimento emocional após a morte de Liselotte, o que agravou ainda mais a dor da perda da mãe anos antes. Fried sofreu muito emocionalmente em consequência do acidente, o que tornou sua vida ainda mais deprimente.
Friede e seu primeiro marido, Ragnar Fredriksen, deram as boas-vindas à sua filha em 15 de abril de 1967. A única filha de Friede que ocupava um lugar especial no coração da mãe era Liselotte. Durante seus primeiros anos, ela havia sido protegida da intensa atenção da mídia que acompanhou o sucesso de sua mãe como integrante do ABBA. Seguindo seu próprio caminho, Liselotte deu à luz um filho chamado Jonathan. Lott foi vítima de um acidente de carro fatal em Livonia, Michigan, em um dia fatídico de janeiro de 1998. Ela faleceu jovem aos 30 anos. Lott foi atingida com tanta força que morreu instantaneamente. Friede ficou devastada pela profunda tristeza. Após esse acidente, Friede se isolou e parou de fazer aparições públicas. Ela chegou a abandonar um álbum que pretendia terminar. Em entrevistas concedidas após o acidente, ela reconheceu o quão difícil foi superar uma perda tão terrível. O mundo parecia estar acabando. Em 1999, a dor de Friede foi agravada pela morte de seu marido, o príncipe Heinrich Russo, apenas um ano após a morte da filha. Em 27 de março de 1950, nasceu na Suíça o príncipe Heinrich Russo, arquiteto paisagista e herdeiro da outrora poderosa Casa de Reuss. Seu casamento com Friede, em 26 de agosto de 1992, tornou-se o evento mais significativo de sua vida, e ela passou a ser conhecida como Princesa Russ, Condessa de Plauen. Um dos melhores aspectos da vida de Friede na década de 1990 foi esse afeto e amizade afetuosa. Friede frequentemente descrevia Russo como uma pessoa encantadora, bem-humorada e espiritual, e sua presença lhe proporcionava a estabilidade e a felicidade de que tanto precisava. Friede adorava o ambiente familiar unido que ele criou ao trazer suas duas filhas de um casamento anterior para sua vida. No entanto, o príncipe Russo foi diagnosticado com linfoma em 1999 e a doença progrediu rapidamente. Friede ficou devastada pela segunda vez quando ele faleceu em Estocolmo, em 29 de outubro de 1999, aos 49 anos. Apesar de sua força e da luta valente contra a doença, Friede passou por um longo período de luto e isolamento em decorrência da morte simultânea do marido e da filha. Ao relembrar sua perda, ela explicou como a imensa dor a dominou naquele momento e pareceu consumir tudo ao seu redor. Ela testemunhou que Deus, os amigos e a família a apoiaram durante todo o período, mas que ainda assim foi doloroso. Ao passar muito tempo ao ar livre e praticar boas ações que condiziam com seus valores, ela começou a se recuperar um pouco. Com o passar dos anos, Friede gradualmente retornou aos holofotes, redescobrindo sua música e reconquistando seu lugar como uma das vozes mais reconhecidas do ABBA. Muitos admiradores se comoveram com sua história de vida marcada pela superação e pelas perdas fruto tanto de seu talento quanto de sua força diante das adversidades. Embora o passado emocional de Friede esteja profundamente marcado pelas tragédias de sua vida, seu espírito inabalável e seu legado musical continuam a inspirar. A história do ABBA e os motivos do seu sucesso. O ABBA foi um grupo pop sueco que se tornou um sucesso mundial nas décadas de 1970 e 1980 e hoje está entre os músicos mais vendidos de todos os tempos. O som de seus 5 integrantes era bastante característico. Na verdade, o pop da época se misturava com o folk sueco. Seu som característico e refinado vinha do uso avançado de técnicas de gravação, então inovadoras, como a duplicação de faixas. Quase todos os ouvintes de todas as origens conseguiam se identificar com as letras das músicas do ABBA, que frequentemente abordavam temas como amor-perda e desilusão amorosa.
Durante a era disco, suas músicas se tornaram um movimento social, principalmente na comunidade gay. Era fácil ver seu estilo descontraído como uma forma de empoderamento e fuga da realidade, graças a canções como Dancing Queen e Mamma Mia. Além da música, a incrível presença de palco e os figurinos do grupo conquistaram muitos corações e consolidaram sua reputação na indústria pop à altura do carisma que demonstravam no palco. Como um fenômeno mundial, o ABBA atingiu o auge no final da década de 1970, quando seus álbuns e singles lideraram as paradas musicais. Apesar de ser 1976, o lançamento de Arrival marcou uma grande mudança em sua carreira. Money, Money, Money e o single Knowing Me, Knowing You são duas de suas canções mais conhecidas. No entanto, apesar de todo o aparente sucesso do grupo, conflitos internos estavam prestes a vir à tona. Os dois casais da banda, Benny Andersson e Annie Frid Lyngstad, mais conhecidos como Frida, e Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog, tiveram que lidar com crescentes problemas pessoais que prejudicaram sua capacidade de trabalhar juntos profissionalmente. Surgiram tensões criativas em relação à direção de sua música à medida que as visões artísticas dos membros começaram a divergir. Além disso, à medida que a saúde mental deles começou a sofrer, com as constantes turnês e gravações, surgiu o desejo de seguir em projetos solo, o que tornou a dinâmica do grupo ainda mais complicada. Os membros da banda ansiavam por privacidade e por um tempo longe da constante atenção do público, mas a fama tinha seu preço. Após o lançamento de The Visitors, em 1982, o ABBA declarou um hiato por tempo indeterminado. Os membros seguiram carreira solo, e o distanciamento que criaram simbolizou o fim de uma era, embora nunca tenham se separado formalmente. No entanto, a separação não afetou o legado do ABBA. Suas canções atemporais continuaram a reverberar por gerações de amantes da música, deixando uma marca inconfundível na cultura popular. Após o ABBA, Benny Andersson, a força criativa da banda, e Björn Ulvaeus alcançaram enorme sucesso em diversas áreas. Além disso, a parceria entre eles se expandiu para novos horizontes, consolidando sua posição na indústria do entretenimento. O musical Chess, desenvolvido em 1984 em parceria com o letrista Tim Rice, é indiscutivelmente o trabalho mais conhecido da dupla após o ABBA. Este musical, que se passa durante a Guerra Fria, foi bem recebido pela crítica e teve boa bilheteria. One Night in Bangkok. Uma canção popular demonstrou a capacidade de Andersson e Ulvaeus de transitar da música pop para a composição teatral. Seu trabalho subsequente juntos, Christina Fran do Vamala, inspirado na série Emigrantes de Wilhelm Moberg, foi uma poderosa ilustração dos fortes laços da dupla com a cultura e a história suecas. O musical foi bem recebido pela crítica sueca, demonstrando a profundidade e a habilidade da banda em contar histórias através da música. No entanto, Mamma Mia foi sem dúvida o seu maior sucesso depois de ABBA. Alguns dos maiores sucessos do ABBA foram apresentados em um musical jukebox de 1999 que levou a sua música a um novo público. Este musical provou ser extremamente popular em todo o mundo, como evidenciado pelas inúmeras produções internacionais que foram encenadas e pela adaptação cinematográfica de 2008. Além de suas apresentações conjuntas, Andersson e Ulvaeus realizaram diversas apresentações solo. Depois disso, Benny se concentrou em compor e produzir música, lançando o álbum solo como piano, que destacou seu trabalho como compositor instrumental e pianista. Seus diversos interesses musicais
frequentemente se refletiam em suas influências clássicas. Mantendo uma estreita relação de trabalho com Benny e desenvolvendo seus próprios projetos criativos, Björn continuou a compor música para musicais e a produzir trilhas sonoras para televisão. Juntos, o legado do ABBA como banda e, consequentemente, seu sucesso contínuo permanecem como uma representação atemporal de inovação musical, influência cultural e tenacidade artística. Rumores e retorno do ABBA. Desde sua separação em 1982, o ABBA tem sido alvo de inúmeros rumores e especulações sobre um possível retorno. Em 2000, era amplamente conhecido que o grupo recusou uma oferta de turnê mundial no valor de 1 bilhão de euros, ou 1 bilhão de dólares americanos, por motivos pessoais e devido às complexidades emocionais de seus relacionamentos anteriores. Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Annie Fridlingstad descartaram a possibilidade de reunião na época, um elemento que demonstrava sua preocupação com a honra de seu legado em detrimento da atração da riqueza. Embora a oferta fosse lisonjeira, Björn esclareceu mais tarde que era hora de seguir em frente, deixando o passado do ABBA para trás e não se prendendo a ele. No entanto, em abril de 2018, o ABBA surpreendeu a todos ao anunciar seu retorno e entrar em estúdio para gravar duas novas músicas, Don't Shut Me Down e I Still Have Faith in You. Voyage, o primeiro álbum da banda em 40 anos, incluiu esses singles e foi lançado em setembro de 2021. O álbum foi de fato lançado em 5 de novembro de 2021. Ele apresentava 10 músicas inéditas que restauraram o status do ABBA como ícones pop, incorporando também elementos contemporâneos. Com o sucesso de crítica e público do álbum, a banda entrou para a história da música. Os temas de resiliência e nostalgia das novas canções agradam tanto aos fãs novos quanto aos de longa data. I Still Have Faith in You se destaca por sua capacidade de transmitir uma forte mensagem de esperança e continuidade, mantendo a profundidade emocional que está sempre presente nas músicas do ABBA. O impacto emocional e o apelo atemporal da canção permitiram que ela se conectasse com os ouvintes em uma era de preferências musicais em rápida transformação. A ABBA Arena, com capacidade para 3.000 pessoas, localizada no Parque Olímpico, Rainha Elizabeth, em Londres, foi palco da estreia da série de concertos ABBA Voyage, em 27 de maio de 2022. Além de uma banda ao vivo de 10 integrantes, este novo e empolgante concerto apresentou os avatares digitais dos membros da banda, ou seja, seus avatares, como eram em 1979. A captura de movimento foi utilizada para dar vida aos integrantes e a tecnologia de iluminação e efeitos especiais foi o que possibilitou essa avançada tecnologia de avatares. Essas apresentações abriram novos caminhos para a música ao vivo e, para alguns, foram as primeiras a fundir performance ao vivo com arte digital. Londres se beneficiou enormemente em termos econômicos da série de concertos ABBA Voyage, que alcançou sucesso tanto de crítica quanto de público. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao evento em seu primeiro ano, injetando cerca de 322 milhões de libras na economia local. O local tem operado com quase sua capacidade máxima. Nos 15 meses desde a sua inauguração, quase 1 milhão de ingressos foram vendidos com um preço médio de 85 libras esterlinas ou 105 dólares americanos. Esse forte desempenho de vendas de ingressos gera uma receita significativa para a casa de shows e outros estabelecimentos comerciais próximos.
O impacto socioeconômico do ABBA Voyage é igualmente impressionante, pois sustenta mais de 5.000 empregos em Londres, desde a própria casa de shows até setores correlatos como transporte e hotelaria. O influxo inesperado de visitantes estrangeiros aumentou os gastos locais com hospedagem, alimentação e entretenimento, preparando o terreno para a recuperação cultural e econômica de Londres no período pós-pandemia. Mais importante do que o impacto financeiro, o ABBA Voyage representou um ponto de virada no desenvolvimento cultural da música ao vivo. Uniu os mundos digital e físico para criar um modelo de concerto itinerante, além de artistas que não podem fazer turnês. Esse novo modelo é crucial para aqueles que faleceram ou não podem mais se apresentar. Recebeu elogios da crítica. Mais uma vez, o ABBA abriu caminho para o avanço artístico, e essa inovação será o futuro das apresentações ao vivo. O ABBA Voyage é a prova da incrível capacidade da banda de se manter criativa, diante das mudanças nos gostos e gêneros musicais. Como afirmou Björn Ulvaeus, temos a honra de usar essa tecnologia inovadora para apresentar nossa música a uma nova geração. Além de reacender o interesse por suas músicas, a reunião do ABBA e o lançamento de ABBA Voyage mostraram a capacidade de adaptação do grupo às mudanças nas tendências do entretenimento. Fãs antigos e novos se encantaram com os novos singles e as performances ao vivo criativas, que também impactaram a economia de Londres e enriqueceram seu ambiente cultural. Ademais, o legado do ABBA permanece vivo e relevante até hoje, com o grupo continuando a se apresentar para públicos em todo o mundo. O que você acha da incrível reunião e trajetória do ABBA? Se gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Deixe sua opinião nos comentários.